E vamos bater um papo aqui com a Mauri Aquino e João Pedro Melo. Boa tarde para vocês, bem-vindos mais uma vez. Jogo polêmico esse do CSP e Botafogo, hein? Boa tarde, Serginho. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como podia ser, né? A polêmica parece que faz parte, está enraizada no futebol paraibano. E ontem, mais uma vez, nós vimos ainda cenas lamentáveis lá. Mais um erro da arbitragem, mais um erro que a gente pode aqui debater aqui melhor até que ponto foi erro, o que pode ter sido trago de uma forma de pensamento melhor, enfim, de uma análise mais crítica. Contudo, é importante lembrar que tudo é dentro do jogo, né? No calor do momento, tá? Então tem pouco tempo para se resolver. Mas enfim, a gente tem muito o que falar. Simbora. Boa tarde, João. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Mauri. Boa tarde para todo mundo ligado aqui no Correio Esporte. Pois é, às vezes quando a gente fica afastado de polêmica, vem logo de monte, né? Ontem a gente falava aqui sobre aquela situação no jogo do 13, né, contra o Souza. Aí agora o Botafogo também tem um lance aí contra o CSP que deixa todo o CSP na bronca. E eu ontem que defendi tanto a Rutiana, né, rapaz? É verdade. Você colocou na prateleira da... Sozinha, numa prateleira de quem ainda considera a Rutiana a melhor árbitra do nosso quadro. Mas aí queimei a língua quando eu disse que semana sim, semana também ela fazia uma arbitragem discreta ali que não aparecia. Ontem, pra mim, um lance de expulsão. Eu já ia perguntar, dúvidas. então vocês estão discordando da opinião de Rutiana no jogo, Elias, estão concordando aí com o Josivaldo. Elias tinha que ter ido pro vestiário imediatamente após essa entrada, que inclusive é uma entrada que deixa o torcedor do Botafogo preocupadíssimo, porque não só em bola alçada na área o Elias tem dificuldade de sair, como numa bola que está lá fora da grande área e ele sai também estabanado desse jeito. Não tem outra alternativa aí, acho que sim, a Rutiana errou nesse lance, era expulsão e vestiário pro Elias, que saiu totalmente atabalhoado, atingiu o jogador do CSP ali em cheio e acabou, não tem o que discutir. Infelizmente ela... Não levou vantagem, não? Um lance como esse... Eu estou indo aqui falando o quarto árbitro que falou para Josivaldo, né? Foi vantagem ou não? O quarto árbitro falou e eu conversei com o presidente da comissão de arbitragem, o Arthur, e ele falou que a Rutiana tem acertado por conta dessa vantagem. Certo. Mas vamos ver a imagem agora. Se até o Neto puder lá dar uma freada a partir de agora, depois que o atacante pega a bola, aí, Neto, puder parar na hora que ele for chutar a bola. Você vai, lançamento acontece, sim, o Elias sai. Tá, aí se ela para o jogo, se é expulsão, então tem que parar o jogo. Sim. Aí, o que ela apontou? Que o jogador do CSP, ele tinha a condição clara de marcar o gol. Que foi, e por isso, isso é a regra, de fato é a regra. Se acontece um lance como esse, e o jogador do time que está atacando tem a bola, a condição de fazer o gol, a condição plena de fazer o gol, tá certo, tá ok. E se ele perder o gol, é paciência. Não é culpa da arbitragem. Mas é importante lembrar que ele não tinha clareza, a coisa... tá tão fácil para ele marcar. Porque ele tem aí o Elias, que consegue voltar, que inclusive a bola bate nele. 2 jogadores da defesa do Botafogo estão ali praticamente debaixo da trave. E tem um terceiro que está na frente dele atrapalhando também. Ou seja, ele não teve a chance clara e manifesta de marcar o gol. Com isso, na minha opinião, e isso já era uma opinião, por mais que lá eu estava no estádio ontem, eu não tinha como ver o replay lá na hora, não tinha câmera para poder ver o replay rapidinho, mas para mim, a Rutiana errou, o Elias era para ter sido expulso. Agora, se ela expulsa direto aí, na hora, porque... e o cara tá ali com a bola, o pessoal depois vai dizer, rapaz, porque não deu vantagem? Mas aí eu acho que a gente tem que colocar na balança... Eu entendo a provocação, Serginho. Eu acho pertinente justamente porque é o pensamento de muito torcedor, né? Não só de CSP e Botafogo, mas torcedor do futebol paraibano, que pensou, bom, se ela para o lance expulso, o cara tá com a bola ali de frente pro gol, mas é o que a Mauri falou, ele não tá com a vista limpa ali pro gol, não. Tem um monte de gente, o Elias já tá voltando. Se tá sendo ninguém, bota a bola pra dentro, acabou-se. E o Elias merecia receber o amarelo por conta da saída... estabanada, porque como aconteceu, tá vendo? Ele foi lá, marcou, deu um amarelo, o jogo seguiu, a bola seguiu, como ela não parou o jogo com falta ali, né, para ela, o entendimento dela, até ela entendeu que foi falta, mas como ela deu a vantagem, ela entendeu que o jogador do CSP não se aproveitou da vantagem, o time do CSP não se aproveitou. Então, mas ela consegue, ela para o jogo lá na frente, volta pro Elias e ó, tá aqui, ó. Eu não sei nem se o cartão foi de fato pela falta, porque ela também dá um cartão ao goleiro do CSP, né? Então não sei se foi o cartão do goleiro do CSP foi porque o goleiro do CSP saiu da barra reclamar. E veio assintosamente reclamar com ela. Ela faz o sinal Careca, muito claro. Né? É o Careca, ela faz o sinal depois que o jogo recomeça, dá o cartão para ele e diz, ó, viu aqui, meio que fala muito, isso. Né? Uma coisa e se o cartão pro Elias foi de fato porque ela entendeu que teve a falta e aplicou a lei da vantagem, ok. Mas se a gente coloca na balança,
Qual é o lance que pesa mais? É ele ter ficado com a bola ali cheio de jogador na frente ou é uma saída dessa que atinge o jogador no meio? O jogo tem que ser parado ali para preservar o jogador que foi atingido e pelo tamanho do lance, né? Pelo tamanho da falta, pelo tamanho da bobeira que fez o Elias. Esse lance, esse cartão vermelho mudaria a história do o placar do jogo? Não sei, não dá para dizer. Mas que poderia mudar o jogo, sim. Por quê? Depois dos 15, 20 minutos do segundo tempo, os times morreram. Morreram mesmo. Estavam no estádio. Fisicamente. Entre 17 minutos do segundo tempo e 51, que foi quando a partida acabou, não teve um lance bacana, assim, de um grande perigo, uma grande pressão. Então, isso mostra que um jogador a mais para o time do CSP faria um pouco de diferença ali, pelo menos na questão física. E isso aí é louvável, a reclamação do Josivaldo, que pontuou, abre aspas, a fala do presidente e treinador do Tigre, de que contra time pequeno isso sempre vai acontecer, se fosse ao contrário, ia ser expulso. Eu prefiro não concordar, eu não concordo com isso, porque eu acho que quem entra em campo como profissional, a Rutiana é um excelente profissional e todos os demais árbitros, profissionais que fazem parte da arbitragem paraibana, não entram em campo para prejudicar A ou B. Mas eu entendo, aí como torcedor, como jornalista também, como alguém que acompanha o esporte, o futebol há muito tempo, de que pesa. Quando você olha para um lado, por exemplo, e vê um jogo, um lance como esse, vê de um lado um Messi, e olha para um lado um time como um Al Hilal, por exemplo, estava aí tão famoso aí ultimamente, você pesa. Pesa porque você sabe que um cartão, que uma cobrança, uma marcação contra esse cara que é o gigante, a imprensa, a repercussão é muito maior do que uma marcação a favor do pequeno. Né, a gente sabe que não deveria, mas a gente sabe que infelizmente isso pesa. É realidade. Pesa e pesa porque... Será que é uma realidade mesmo? É uma discussão que a gente leva há muito tempo. Porque, por exemplo, nós temos agora o Hulk. O Hulk volta a ser o maior jogador, é o melhor jogador para mim hoje, e não é porque é paraibano não, mas tem jogado o melhor futebol. Aí você pode pontuar aí o Pedro, aqui no Brasil. O Pedro tem jogado bem, o Germancano do Fluminense tem jogado muita bola, mas o Hulk tá aí. O Hulk jogou demais 2 temporadas atrás e não teve oportunidade de ir para a seleção. Jogou demais na temporada passada e não teve oportunidade de ir para a seleção. Será que é só porque qual o problema de Hulk ir para a seleção? O que falta? Tem preconceito, existe. É o CEP. Existe, é o CEP. É o CEP, e é a assim, idade, a fala, é a falta de ter um agente, um empresário de grande nome, de grande glamour. Então isso existe, infelizmente existe. Não vai dizer que não, porque depende. Muita gente pode pontuar, explicar, justificar que não, mas quem acompanha o futebol, não precisa nem ser muito tempo, né? Basta acompanhar um pouquinho o futebol, percebe que de fato isso acontece. Tem lance que pesa, tem lance que pesa em Champions League, sei lá, um Barcelona jogando contra um time pequeno ali da Ucrânia. Vai pesar, não tem para onde correr. Quando joga Botafogo e CSP, eu concordo com a Mauri. Nenhum árbitro aqui do nosso quadro vai entrar pensando, não, se tiver algum lance, eu vou ter que valorizar ali pro Botafogo. Não, eles não entram assim, eles entram para fazer o trabalho deles. Mas isso está intrínseco, é ali dentro, não tem para onde correr. Quando tem um lance como esse, pesado, se fosse o contrário, eu acho que o Careca teria sido expulso. Se o Careca sai atabalhoado desse jeito e faz uma falta no Thiago Reis da vida... Imagina um Corinthians e Sport dentro da Arena Itaquera. Trabalha de lado, vê 40 mil loucos. Como é o nome carinhoso da torcida do Corinthians, apelidado da Gaviões e do torcedor do Corinthians. Em cima, na pressão. Bicho, é como o João fala, sem querer o cara assopra. Sabe, porque de fato a pressão existe, é muito difícil, é muito complicado. São poucos os árbitros, são poucos os profissionais no mundo que têm essa facilidade, essa tranquilidade de jogar independente, de trabalhar independente da pressão que está do seu lado. Tem até um fenômeno também que às vezes o árbitro quer ir contra isso e termina virando a mesa aí. Não, vou valorizar o time que é o menor aqui, também inconscientemente, para não dizer que está sendo caseiro. Porque árbitro caseiro é um termo que existe há muito tempo. E é por conta disso, porque ali na pressão, ouvindo o grito do estádio, vendo o tamanho de uma certa camisa, involuntariamente ele vai terminar perdendo. Para pontuar e amarrar esse lance aí do jogo entre CSP e Botafogo. Acho que o Josivaldo falou bem. Não sei se o CSP ia ganhar o jogo por conta disso. Mas a regra tem que ser aplicada. E a regra tem que ser aplicada, é o mínimo. E, repito, na minha opinião, o Elias fez aquilo ali, não importa com quem a bola sobrou. Apitou, vermelho, tchau Elias, falta pro CSP. Pra mim é isso. E segue o jogo. Acho que é isso.
Infelizmente, a gente deixa aí mais uma marca, mais uma rodada com uma marca negativa, né? Para o nosso futebol. E para o Botafogo, muito bom, né? Porque venceu. Falando de tabela, finalmente aproveitou o Botafogo a rodada no G4, e ainda né? tirou o Campinense de lá. O Diá até falou lá no final na coletiva, dizendo que agora soma. O Diá acredita que com 17 pontos, o Botafogo tem 11, tem mais 2 jogos por disputar. São Paulo Cristal em casa esse jogo? São Paulo Cristal Vai ser aqui no Almedão. Vai ser aqui Joga no fora Almedão. contra Ele joga Nacional fora de contra o Patos. Nacional de Patos. contra o Nacional. Eu tenho minhas dúvidas, vai ser que sem Até porque casa, esse você vai contra, ser no Almedão esse mesmo. contra o CSP já foi fora, né? Sim, o mandante era O mandante era o CSP. CSP, então... E por isso que a arquibancada do setor Sol, conhecida ali, a arquibancada geral do Almeidão, não tem ninguém, porque o CSP só abriu o lado da sombra. E teve muita reclamação também, alguns torcedores que conseguiram comprar o ingresso estudante lá fora, mas enfim, depois de uns 15 minutos de jogo, acho que todo mundo estava lá fora, conseguiu entrar na arquibancada e acompanhar. Mas uma vitória que alivia um pouco a pressão do Botafogo, melhora a situação do Diá e desses novos jogadores. Vale destacar também que ainda tem um Bismarck para estrear e o Diá falou muito bem dele na coletiva. Até depois da coletiva eu conversei com ele pessoalmente, ele disse que o Bismarck tem se apresentado, tem treinado muito bem, que vai ser um grande reforço, um grande nome para atuar nesse meio campo de formação. Ele tá começando a colocar a cara dele ali, né? Tá dando uma mexida. E já foi uma mexida interessante, né? Mexeu muito, né? Quantos jogadores chegaram depois de Almo? 5, 6? Acho que... Saíram os 4? acho que 4, 5. 4, 5. O Wesley, o Marco Antônio... O Wesley jogou ontem, Marco Antônio jogou ontem. Matheus Anderson... Matheus Anderson um destaque. O Matheus Anderson jogou mais... Ontem, em 65 minutos, 70 minutos que ele jogou mais do que o... Todos os pontos do Botafogo. Igor Goulart, Fumaça. Ele jogou mais do que todos esses outros aí. E estreou ontem. E estreou ontem, né? E o Marco Antônio, que não começou jogando, mas quando entrou já foi lá e... Não, o Marco Antônio começou jogando ontem. Sim, começou jogando jogando ontem. Era o cara do meio de campo. Era o cara do meio campo. Ele é meio que o volante, até o Fábio Hermano, lá do 90 Minutos do Belo, fez essa pergunta lá, dizendo, o pessoal lhe apresentou como volante, mas você não jogou como volante, ele jogou como ponta esquerda ali, mais caindo terceiro homem. DVD dele no YouTube, a gente vê que ele é meia. Mas o cara que eu ia falar que entrou e também participou bem, no caso é o Du Fernandes. Eu troquei os jogadores, porque tem funções parecidas. São volantes na prática, mas que jogam mais avançados. E foi o Du Fernandes que deu aquela pré-assistência, né? Ele rolou pro Matheus Anderson, que mandou a bola pro Marco Antônio. E ali não tinha 2 minutos que ele tinha entrado em campo. Exatamente. Né? O Diá tinha tirado o Evandro. E a justificativa dele foi justamente isso, porque o CSP tinha ganho o meio campo, o Evandro estava meio com um jogador solto, ali sem tanta função. E o Wesley sozinho ali, que é um reforço que estreou ontem, já mostrou que toma conta do meio de campo, né? E ele é grandão, valesitinho. Libera esses jogadores. Joga forte. O Du Fernandes para chegar, o Marco Antônio para concluir, o Matheus Anderson para dar assistência. Então todos esses jogadores que tá começando chegando... a dar uma esperança à torcida do Botafogo aí. Não, ele é pior do que você. Não, mas eu acho que o Amorim falou. O segundo tempo do jogo foi muito ruim. Foi muito ruim o segundo tempo do jogo. Doeu. E assim, o que o torcedor do Botafogo espera, para além do resultado, que é urgente, é uma evolução. E eu acho que esses caras que estão chegando, e ainda tem o Bismarck, que foi elogiado, podem mostrar essa evolução para o Campeonato Paraibano. Aí, pezinho no chão, e todo mundo que acompanha o Botafogo sabe disso. Pensando em Série C, tem que ter mais uma reformulação para esse time aí na Série C. Principalmente na zaga, porque essa zaga, pelo amor de Deus, viu? Essa zaga aí, meus 2 sobrinhos afilhados de 3, 4 anos e conseguem correr, ser mais orientado do que esses cabos, pelo amor de Deus. Ontem tem coisa que é bizarra, é feio. Para um time, para um jogador profissional, ou tá mal treinado, ou não tá acostumado, ou é ruim. Então não tem outra opção. Outro destaque ontem foi que voltou o lateral, o Léo Campos. O Léo Campos, que foi aquele jogador envolvido com aquele problema da noiva, etc. E tal. Ele jogou como titular, o Diá também falou dele na coletiva, disse que porque ele tem um sistema, uma forma de pensar na saída do jogo e na forma defensiva mais aprimorada do que o Leukovic. Então, esse é o Botafogo, que volta a campo agora apenas no dia 25 e 26, mas existe uma possibilidade desse jogo ser antecipado, a tentativa de antecipar esse jogo, porque esse jogo 25, 26, 3 dias depois tem um Botafogo pela Copa do Brasil. Sim. É uma viagem longa, lá fora, lá pro Pará, etc e tal. Então o Botafogo deve tentar aí fazer algum tipo de jogada com a FPF, que acho também o São Paulo Cristal não vai se abster também não, porque, enfim, é bom quando tem tempo para treinar, mas também não é tão bom, né? Porque o Botafogo passou 11 dias, jogou ontem, vai passar mais 12 dias parado. Então, não sei até que ponto isso vale a pena, né? Beleza, valeu, Amaury, valeu, João Pedro, obrigado pela participação. Desculpa, só uma outra informação. Sim. A gente falou aqui da arbitragem, dos problemas da arbitragem do Campeonato Paraibano, do futebol paraibano. O Wagner Rio, aquele árbitro que estava lá no jogo Souza
2013, no Foi domingo. aquele que leu aqui a súmula. Ele tudo. foi afastado pela Federação Paraibana de Futebol por conta dos erros. Foram 15 cartões amarelos e 2 pênaltis cometidos por conta dos erros, não, por conta dos excessos, né? Erro aí é uma outra questão, a gente não consegue... Tem que entrar num debate, Tem né? que ver o debate, tem que ver as imagens, mas o Wagner Hillway está fora aí, pelo menos por um tempo aí, está na geladeira da Comissão de Arbitragem da Federação Paraibana de Futebol. E há de se convir que esse árbitro, o Wagner Hillway, é um dos mais solicitados pela Confederação Brasileira de Futebol para ser o árbitro de vídeo. Ele tem ele é bem gabaritado. Sempre está convocando. Tá eu, sempre particularmente, não consigo entender a decisão da CBF Eu, de chamá-lo. particularmente, acho que ele é um dos piores da federação. E Mas... também não consigo entender a decisão da FPF de colocá-lo em jogos importantes. Está aí o resultado, agora está na geladeira o Rio. É isso, a gente não acha que ele vai para errar, mas a gente vê que a qualidade dele não corresponde ao que se espera. Ao currículo, pelo menos, né? Isso, e é o que a gente espera de ver no jogo, né, do Campeonato Paraibano. Ontem eu falei muito sobre isso. O nível técnico apresentado pelos jogadores do campeonato, pelos times do Campeonato Paraibano, está lá embaixo. Mas a arbitragem também, e a gente não pode se acostumar com isso. Por isso que eu também não entendo participações assim sempre do Rio. Beleza, valeu, João, valeu, Amaury.